Então, vamos lá, dando continuidade. Então, a gente tem a hipófise, né? A hipófise, ela é regulamentação, né, de várias outras glândulas, né, de várias outras funções do nosso organismo. Ela fica no nosso cérebro, né, bem lá dentro do nosso hipotálamo, né? E uma das principais da hipófise, ela regulamenta aí, né, o crescimento, né? Então, ele estimula o crescimento aí, né, nosso. Então, tanto o aumento do crescimento, como também, né, o não aumento aí, né, o que é o nanismo, outras situações aí do hipófise. Então, o hormônio, o estimulante do crescimento, promove o crescimento do organismo. Então, influencia no metabolismo das proteínas, carboidratos e lipídios, né? Deficiência na infância, provocando o nanismo, né? Excesso na infância, que provoca o gigantismo, que é quando a gente tem o aumento aí, né? E excesso no adulto provoca a acromegalia, né? Por exemplo, aumento de um órgão, aumento da língua, aumento dos lábios, dentes, enfim, aumentos de pés, que aí a gente chama de acromegalia, tá? Então, isso tudo é realizado e controlado pela hipófise. Quando a gente tem a diminuição, nanismo, o aumento, o gigantismo e provoca aí a acromegalia quando é na fase aí tem o excesso no adulto. Então, ele também elimina aí também um hormônio chamado antidiurético, que é o ADH, que atua no rim, tá? Reduzindo aí a perca de água pela urina, né? Efetuando o controle hídrico, né? Esse hormônio ele também é produzido no hipotálamo, na hipófise, e armazena e libera na corrente sanguínea. Então, ele também produz esse hormônio chamado ADH, que diminui aí, também aí um antihipertensivo, tá? Então, ele libera o hormônio anti-ADH. Também libera a ocitocina, que ela é também que é um hormônio produzido pelo hipotálamo, tá? E armazena pela hipófise e estimula as contrações uterinas durante o parto, né? Então, ele elimina a ocitocina para a ocitocina realizar ali a contração e a mulher, né, ganhar o bebê, né? E também ele estimula a prolactina, né? Também a hipófise estimula a prolactina, que é a secreção de leite, né, pelas glândulas mamárias. Então, determina aí a formação da secreção de leite. Então, a ocitocina é para o parto, para a contração uterina, e a prolactina é para a secreção de leite. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Tá? Então, a ocitocina, a prolactina. E nós temos glândulas suprarrenais. Então, pessoal, essas foram as glândulas da hipófise, tá? Então, a glândula hipófise libera o hormônio, né, de crescimento, libera o ADH, que é um antidiurético, libera a ocitocina e a prolactina, tá? Então, a hipófise, né, libera deixar aí um tempinho para vocês copiarem. Libera que é o ADH, que é um antidiurético, certo? E também libera a ocitocina e a prolactina. E aí nós temos as glândulas suprarrenais, né? Que regulam aí o metabolismo do sódio, do potássio e da água, regulam o metabolismo dos carboidratos e das reações do corpo ao estresse, tá? Então, essas são as glândulas suprarrenais que ficam lá no rim,
tá? Então, ficam situadas no rim e tem como essa função aí de controlar o metabolismo do sal, né? Do sódio, do potássio no que entra dentro do sistema renal. Então, ela libera essas glândulas suprarrenais, a adrenalina, tá? Que é muito importante. Então, em momentos de estresse, por exemplo, né? As suprarrenais secretam aí a quantidade abundante deste hormônio, que prepara o organismo, né, para grandes esforços físicos, estimula o coração para mandar mais sangue, né? Tanto para minha musculatura, para correr, para ter aí o movimento, eleva a tensão arterial e relaxa certos músculos e contrai outros. Então, essa é a função aí da adrenalina, né? Muito importante. Então, a adrenalina é produzida nas glândulas suprarrenais. Esperar vocês acabarem aí de copiar para a gente estar mudando. Então, vamos lá. Então, o que é a adrenalina, né? A função aí da adrenalina. A adrenalina, ela aumenta, né, a frequência aí dos batimentos cardíacos e o volume de sangue por batimento cardíaco, tá? Então, ela eleva o número de açúcar no sangue, minimiza o fluxo sanguíneo nos vasos e no sistema intestinal, enquanto ela maximiza, né, o volume de sangue para os músculos, né? Para a gente poder, por exemplo, correr, né? Se movimentar mais, né? Isso faz com que o corpo esteja preparado para uma reação, como reagir com agressividade, né? Ou fugir, por exemplo. É utilizado também pela medicina na ressuscitação no caso de parada cardíaca ou para aumentar, né, a duração de anestésicos locais. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, desculpa, é que tá acabando a bateria do meu do meu computador e vai fechar tudo. Só um minutinho que eu já vou colocar aqui. Peraí. Prontinho. Então, a adrenalina, pessoal, ela é muito utilizada, né? Porque a adrenalina, ela faz com que a nossa artéria, né, se contraia. Então, ela contrai, né, a artéria, fazendo com que o sangue passe ali aumenta a pressão arterial, então passa numa velocidade muito mais rápida e oxigena muito mais a musculatura. Então, essa é a função da adrenalina. Então, por exemplo, no caso de uma parada, né, coloca adrenalina no sangue do paciente, então incorpora adrenalina para o paciente reviver, né, para entrar mais sangue ali no coração e fazer com que o coração volte a bater. Então essa que é a função aí da adrenalina, né, no caso de uma parada cardiorrespiratória, é fazer com que o paciente volte a bater o coração. Como que é administrada a adrenalina? A adrenalina só é administrada através de um médico, então o médico tem que assinar, né, aí a administração dessa adrenalina. Então, por isso que ela não pode ser realizada dentro de drogaria, somente em locais, por exemplo, como UPA, hospitais, né, onde a gente tem aí a presença do médico. Então, vamos voltar aqui para vocês anotar. As glândulas suprarrenais, ela tem como sua secreta aí a adrenalina, tá? Então, glândulas suprarrenais secretam adrenalina. Anotem aí. Certo? E aí nós temos os testículos, que é no homem, né? E os testículos, eles têm como função, né, endócrina, produzir hormônio masculino.
né? Então, os testículos são componentes do sistema reprodutor masculino, né? E do sistema endócrino, sendo glândulas endócrinas. A gente coloca ele como sistema reprodutor porque ele também tem a produção, né, no testículo dos espermatozoides. Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos dos homens. Porém, ele também é responsável pela glândula aí, né, de hormônio masculino. As funções do testículo são, né, produção de espermatozoide, certo? E a produção de hormônio sexual masculino, que é a testosterona, tá? A testosterona, ele é um hormônio produzido pelo testículo, é um hormônio masculino, tá? E ela tem essa função. O que a testosterona ela faz? Cria pelo, por exemplo, né? O homem ele tem mais pelo do que a mulher. A questão do desejo sexual, ele também interfere, né? Então, tem vários pacientes que fazem a aplicação de testosterona, né? Mas eles fazem essas aplicações para aumentar, por exemplo, quem faz muita musculatura. Porque a testosterona, ela dá mais músculo, né? O homem tem mais músculo, por exemplo, que a mulher. O homem, por exemplo, se ele fizer, vamos colocar 1 mês de academia, ele já fica mais torneado do que a mulher. A mulher é mais difícil, justamente por causa desse hormônio, da testosterona. Então, eles querem porque querem, aplicam testosterona na musculatura, né? Para poderem ficar forte, sendo que aí essa aplicação aí demasiada também de testosterona, aumento da testosterona, também faz mal, tá? Então também não é muito indicado, né, a testosterona aí sendo aplicada de forma irregular. Opa! Então, aí aqui tá, né, o testículo, ó, a uretra do homem, por onde sai a urina, certo? O pênis, que é a musculatura aqui do pênis, o escroto, tá? Que fica aqui embaixo. O testículo fica dentro do escroto, né? Popularmente chamado saco. Mas não é saco, é escroto, tá? Então, ó, e aqui em cima, tá? A gente tem o epidídimo. Então, a gente tem a uretra, tá? O pênis, o testículo, que fica dentro do escroto, tá? Então, o testículo fica dentro do escroto. O testículo, né? Ele produz aí a produção de o FSH, que é a produção de espermatozoide. O hormônio LH induz a produção de testosterona. E o que é a testosterona? O hormônio sexual masculino, produzido no interior dos testículos pelas células de Leydig. Ação: aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, como barbas, pelos pubianos, engrossamento da voz, desenvolvimento da musculatura, que é o que a gente estava falando, né? E amadurecimento dos órgãos genitais. E também a questão da libido sexual. Certo? Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Vamos lá. Muito importante essa parte, pessoal, do testículo, viu? Gente, é bem interessante, porque, por exemplo, quem tem problema de próstata fica com baixo libido, por exemplo, aí tem que fazer aplicação de testosterona, tá? Devido a problemas na próstata. A próstata é essa daqui, ó, que fica aqui atrás, tá? Então é bem importante a gente também aí ficar, né, entender sobre a testosterona, sobre esse hormônio sexual produzido aí pelo testículo, tá? Aí eu vou finalizando aqui essa aula, a gente já vai passar para a próxima, que a gente vai falar dos ovários. E depois a gente vai falar sobre diabetes, que é insulina, glucagon, tá? A gente vai falar nessas próximas aulas também da ação aí da insulina e do glucagon, tá bom? Tô dando tempo para vocês copiarem e a gente já vai para a próxima aula.
Então, vamos lá para a próxima aula.